Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero, antes de nós lermos alguns versos da palavra do Senhor, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu por meio dos irmãos. Eu sou profundamente agradecido pelo amor, pelo carinho, conforme os irmãos estão me tratando. E eu devo dizer ao pastor da igreja e aos irmãos, os coordenadores, o pastor Rivaldo e o Nascimento, e aqueles que têm estado comigo hoje, o pastor Pedro, que vocês estão, e a igreja como um todo, estão me deixando numa situação muito delicada. E eu estou mal acostumado. Vocês estão me tratando como se anjo eu fosse. Lá em Brasília eles não me tratam assim. Quando eu pegar o avião amanhã, que pela graça de Deus eu chegar lá, eu vou estranhar muito, que eu vou ser tratado naturalmente. E aqui vocês estão me tratando como anjos. Estão me deixando mal acostumado. Eu sou profundamente agradecido aos irmãos pelo amor, pelo carinho. Todo o coração. Muito obrigado. Meus queridos, eu vou ler duas passagens bíblicas muito conhecidas de nós. Uma está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e os versículos de 13 a 15. E a outra está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 11. A Bíblia diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conforme eu disse, tanto na primeira oportunidade quanto ontem, nós estamos seguindo um roteiro, um mapa, e hoje o dia do nosso mapa é o princípio da confiança e a ética voltada para Deus. Nós fizemos uma análise, ainda que ligeira, dos pensamentos centrais da sociedade do nosso tempo, de forma bastante resumida. Falamos do princípio ético voltado para os de fora, como é que nós estamos sendo vistos pela sociedade. Ontem falamos do princípio ético voltado para mim mesmo, voltado para você mesmo. E eu disse aos irmãos que a cada dia ia afunilando mais, porque uma coisa é que a sociedade nos veja, outra coisa é que eu me veja, e outra coisa é Deus me ver. Então hoje é o princípio ético voltado para Deus. Então, eu já quero dizer aos irmãos que não fiquem assustados com algumas colocações que nós fizermos. Algumas colocações que nós fizermos, depois, amanhã, com a graça de Deus, eu vou embora, vocês correm atrás do pastor Caetano, ele resolve, não é? Porque via de regra, o pregador é assim, ele vem na congregação, cria um problema, o pobre do pastor segunda-feira que vai ter que resolver, não é? Eu vou estar longe e os irmãos vão ter misericórdia de mim aí e vai orando. Amém? Meus queridos, pois bem, o nosso tema de hoje é
princípio da confiança, a ética voltada para Deus. Se porventura eu falar algum princípio aqui, conforme eu já disse, uns serão bem pesados e outros serão de crer ou descrer. Eu vou dizer alguma coisa que você vai, no primeiro momento, achar que não é assim. Eu sugiro a você que fique calmo, pense um pouquinho, dá uma lidinha no texto sagrado, se não for agora, depois, mas pelo menos pensa um pouco. A primeira característica que esses dois textos que nós lemos deixam para nós, e é preciso que isso fique muito claro na nossa vida, a Bíblia diz assim, que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Eu e você não estamos trabalhando na igreja do Senhor porque nós queremos. Não fui eu quem fez a opção e nem foi você. Foi Jesus quem quis. O texto sagrado diz que ele chamou os que ele mesmo quis. Ele quis isso. Isso, de um lado, traz para nós uma responsabilidade, mas também traz um refrigério. Jesus quis você. Foi uma opção dele, é uma opção da divindade. O texto de Efésios também não foge a essa regra. O texto de Efésios diz assim: e ele mesmo concedeu uns para. Quem concede é Deus. Você e eu precisamos ter essa convicção. É bem verdade que a perspectiva da chamada, ela é multifacetada. Ela nasce no coração e na vontade de Deus. Deus externaliza esta vontade para aquele que Ele quer. Aquele que Ele quer responde, mas não está resolvida a situação. Porque a igreja é de Deus. Deus também tem que falar com o pastor da igreja. O pastor da igreja precisa de ser orientado pelo Espírito Santo, ter sensibilidade com Deus para ouvir de Deus que Deus chamou alguém, e o pastor então vai e chama aquela pessoa. E ainda tem a igreja. A igreja precisa de ter a sensibilidade de entender que Deus chamou alguém, que o ministério da igreja aprovou e que a igreja, portanto, abre os braços para ele. Então tem essas três dimensões pelo menos. Contudo, a primeira dimensão você não pode abrir mão dela. Foi Deus quem quis você. E isso precisa de ficar bem assentado no seu coração. Isso precisa de ficar muito bem assentado na sua vida. Se por um lado, conforme eu já disse, é uma graça, é uma dádiva, é um prêmio, é algo que nos deixa bastante felizes e satisfeitos saber que Deus nos quis. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que prestar contas da nossa vida ética com Ele. Foi Ele que chamou. Daí o nosso tema, princípio da confiança, a ética voltada para Deus. O nosso primeiro princípio ético nessa perspectiva, também nós vamos extrair do texto que nós lemos. E aqui já vai alguma coisa que alguns de nós pensamos de forma diferente. Sugiro a você que preste atenção. As Sagradas Escrituras dizem assim, eu releio: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Deus chamou você, Deus chamou a mim,
Deus quis a nós, em primeiro plano, não foi para trabalhar. Deus não chamou ninguém para trabalhar em primeiro plano. E aqui nós temos uma situação delicada, porque tem muita gente que pensa que Deus o chamou em primeiro plano para trabalhar, trabalhar na obra, trabalhar no reino. Deus não chamou a mim e a você em primeiro plano para trabalhar. Deus chamou a mim e a você em primeiro plano para estar com Ele, é o que a Bíblia diz. Então designou 12 para estarem com Ele. Nós precisamos, antes de fazer a obra de Deus, conhecer o Deus da obra. Nós não podemos ficar com essa perspectiva de que nós temos que trabalhar, Deus me chamou para trabalhar, e a gente fica com uma espiritualidade vazia. O que é espiritualidade vazia? Tem muita gente indo para o inferno, e os trabalhadores são poucos, a seara é grande, começa a citar textos bíblicos fora do contexto, sem analisar as Sagradas Escrituras, e vai logo para o trabalho sem conhecer o Deus da obra. Deus chamou você para estar com Ele. O seu primeiro compromisso não é com o pastor da igreja, não é com a igreja, não é com a convenção, é com o dono da obra, é com Deus. Nós precisamos saber como é que está a nossa vida ética nesse quesito. Saber se nós estamos com Deus ou não. Deus nos chamou em primeiro plano para nós andarmos com Ele, para nós conhecermos a Ele, para nós sermos amigos dEle. Quem anda com Deus, quem conhece a Deus, quem é amigo de Deus, faz a obra de Deus. Mas quem em primeira mão está correndo atrás para fazer a obra, não significa que é amigo de Deus, que conhece a Deus e que anda com Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deus nos quer para ter relacionamento com Ele. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para nós trabalharmos. Jesus morreu na cruz do Calvário porque eu e você éramos inimigos de Deus, nós cortamos a nossa relação com Deus, nós nos afastamos de Deus. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário para quebrar esse muro de separação, nos reconciliar com o Pai. E nós precisamos disso. Nós precisamos estar com Deus. Entendam, não estou aqui a dizer que nós não vamos trabalhar, estão entendendo, não é? Eu estou dizendo que o primeiro plano é que eu e você precisamos prestar contas éticas com Deus a respeito da qualidade do nosso relacionamento com Ele. Nós, quando estamos pregando o Evangelho para que as pessoas reconheçam Cristo como Salvador, a gente bate em chão enxuto, que Deus é pessoal, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que o Espírito Santo é também uma pessoa, e que, portanto, a gente tem um encontro pessoal com Jesus.
A gente tem um encontro pessoal com Deus. Não é assim que a gente fala? Pois é, mas essa palavra vale para mim, vale para você, vale para nós. Se Deus é assim, tão pessoal, igual nós pregamos, se Jesus está vivo, igual nós pregamos, se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, pergunto, quanto tempo da nossa agenda nós ficamos com essa pessoa? Eu não estou falando naquela perspectiva de que Deus é onipresente, está em todo lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do tempo que a gente investe com Ele, para conhecer a Ele, quer em oração, quer por meio da palavra dEle. Como é? Se é uma pessoa, por que nós não estreitamos relacionamento com Ele? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Às vezes, o tempo que nós investimos em estar com Deus vai dizer da qualidade do serviço que Deus faz através destas pessoas. A qualidade do nosso trabalho está diretamente vinculado ao tempo que nós investimos em conhecer a Deus. E olhe, não se iludam, não se iludam. Há pesquisas realizadas na comunidade dos fiéis em que aponta que a carga de oração diária dos crentes, na média, e os irmãos sabem que média é falsa, tem gente que ora menos e tem gente que ora mais, eu sei disso, no geral, que a gente ora apenas 15 minutos por dia. Então, das 24 horas, reserva-se 15 minutos para estar com Deus. Não vai dar boa coisa isso. Isso não vai dar certo. Amém? Isso não vai dar certo. Eu vou tentar mostrar para os irmãos por que nós devemos, em primeiro plano, estar com Deus. Por que nós devemos estar com Deus? Sugiro a você que olhe na sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 6, eu vou tirar orientações aqui até o verso de número 10. Pois bem, no verso de número 6, nós encontramos registrado o seguinte: que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Por que isso? Porque Paulo tinha uma vontade, era muito dos centros, das metrópoles. Paulo tinha o ímpeto de pregar nas grandes metrópoles. E então a intenção dele era ir para um grande centro, naquele momento. O Espírito Santo chega e diz: não vai. O que está acontecendo aqui entre Paulo e Deus? Conflitos de vontades. Paulo tinha uma vontade, o Espírito Santo de Deus tinha outra vontade. Só sabe qual é a vontade de Deus aquele que conhece a Deus e que tem intimidade com Ele. Se não tiver, passa batido. Porque nós não estamos falando aqui de pecado, não. Paulo não está pecando, não está fazendo nada errado. Ele está dizendo que tem uma vontade de ir para esse lado. Deus diz: eu não quero, é para cá. Como é que eu decido isso? Se aquilo que ele está fazendo é certo, ele também ia pregar o Evangelho. E agora? E agora, nós só resolvemos isso com a pessoa que conhece a Deus. Ela tem que conhecer a Deus e tem que ser obediente. Tem que baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, então eu não vou por aqui, eu vou por aqui, porque o Senhor quer assim.
Não é um erro, não é uma correção de erro. Havia uma vontade de Paulo que estava se sobrepondo à vontade de Deus, e vai ter que prevalecer a vontade de Deus. Então, a obreira do Senhor precisa ser sensível ao Espírito Santo. E nós só somos sensíveis ao Espírito Santo se nós investirmos tempo em estar com Deus. Senão, não vai dar. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos realizar isso. Então, nós estamos em uma fila bem delicada, é um fio da navalha. Deus está exigindo do nosso comportamento ético mais do que fazer algo certo. Por exemplo, chega aqui agora, mas nós temos que pregar o Evangelho? Temos. E aí, o que nós vamos fazer? Não basta para o obreiro fazer a coisa certa. O obreiro tem que fazer a vontade de Deus. Você pode estar fazendo uma coisa biblicamente certa, mas está errado. Olha como é que as coisas são delicadas para nós. E nós temos que prestar conta disso a Deus. Mas observem bem. Pois bem, Paulo, a equipe é sensível ao Espírito Santo de Deus. Observe o verso de número 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, atende aqui, a viagem prossegue, mais uma vez tem um confronto de vontade. Estava errado Paulo ir para lá, para pregar o Evangelho? Olhando assim, não. Mas Deus disse, eu não quero. Eu não quero. Quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra? O dono da obra disse, eu não quero. Eu quero que vá para lá. Paulo baixou a cabeça e foi. Porque ele não é o dono da obra. Ei, você não é o dono da obra. Eu não sou o dono da obra. Ah, mas eu estou fazendo é certo. Mostra aqui na Bíblia onde é que está o erro. O dono não quer. Mesmo que aquilo que você está fazendo é certo. Mesmo que aquilo que você está fazendo foi ele que pediu, mandou fazer no geral. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas André, eu não quero que você vá para aquele lugar. Sim, senhor. Acabou. Nós não somos donos, ele faz do jeito que ele quer. Deus não nos chamou para ser dono de nada. Entendeu isso? Dono de nada. De absolutamente nada. Se eu dizer uma coisa aqui para você, não se assuste com o que eu vou dizer, não. Eu vou dizer coisas que você já sabe, mas imagino que você não anda pensando sobre isso. Deus criou tudo do quê? Do nada, não foi? Haja o sol. Da onde que veio o sol? Do nada. O sol veio pela palavra de Deus. Eu e você fomos criados do quê? Do nada. A terra foi criada pelo poder da palavra dele, nós somos pó da terra, nós viemos do nada. O que é que sustenta o universo? O que é que sustenta a obra criada? A palavra de Deus. A palavra de Deus chamou o que não existia e veio a existir. E a palavra de Deus sustenta tudo. Cuidado, não dá glória a Deus antes não. Dá não. Não terminei o raciocínio não. Meus queridos, o que sustenta é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus desaparecer, o que acontece com o universo?
volta a ser nada. Porque o que sustenta o universo é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que criou, é a palavra do Senhor que mantém, é a palavra do Senhor que provê, é a palavra do Senhor que sustenta, é a palavra do Senhor, é nele que nós existimos, diz a palavra de Deus, é nele que nós movemos, é nele que nós vivemos, é na palavra dele. Ei, quando Deus falar, André, não vá, é a palavra dele que me sustenta. Se eu desobedecer, eu desapareço. O que me sustenta é a palavra dele. Entendeu isso? Agora pode dar glória a Deus. Ficou assustado? Ficou assustado? Quem nos sustenta é a palavra de Deus, meus queridos. Se faltar a palavra de Deus, a igreja de Jesus não é nada. Vai voltar ao nada, a inexistir, a desaparecer. É a palavra de Deus quem nos sustenta. Por isso, quando o Espírito Santo diz, olha, não é por aqui, Paulo obedece logo. Ele não está nem aí, ele quer ir para outro lugar, mas ele conhece a Deus. Então, ele deixa isso para lá. Observem bem os versos 8, 9 e 10 de Atos, que nós fizemos referência, capítulo 16. As Sagradas Escrituras diz que em Troade, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sobre isso, Lucas registra, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quando você continua lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que é lógico isso, que a visão de Deus, aqui que está a lógica, estava 1000 anos na frente da de Paulo. Deus estava enxergando lá na frente, e o caminho que Deus orientou foi muito mais produtivo para a igreja primitiva daquela época. Mas o que eu quero acentuar aqui é que nós precisamos estar com Deus, conhecer a Deus, ser amigo de Deus. Portanto, antes de eu e você sairmos correndo para trabalhar, nós precisamos sair correndo para os braços de Deus, para conhecer a Deus. Antes de sair correndo para a obra de Deus, nós precisamos correr para o Deus da obra. Precisamos conhecer o Deus da obra. Isso é um compromisso ético. Não nos esqueçamos, Deus chamou o que Ele quis. E Ele chamou o que Ele quis para, e um desses para é para estar com Ele. Nós precisamos estar com o Senhor. Precisamos dar essa resposta ética para Deus, a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Segundo compromisso nosso, ainda não é trabalhar. Segundo compromisso nosso é cuidar de nós mesmos. Em Atos, capítulo 20, verso 28, no famoso discurso que Paulo prega aos presbíteros de Éfeso, em que ele chama os presbíteros e se despede deles, Paulo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O primeiro compromisso do obreiro não é cuidar da igreja, é cuidar dele.
seu primeiro compromisso é estar com Deus. O seu segundo compromisso não é ainda trabalhar. Cuide da sua vida. Cuide de você. Há muito obreiro cansado na obra e cansado da obra porque não cuida dele mesmo. Porque não tem um tempo para ele. Porque ele não sabe organizar a própria vida. Ele não sabe cuidar dele mesmo. Antes de pastorear ovelha, você precisa ser pastoreado. Cuide de você. Cuide de você antes de qualquer coisa. Antes de exortar os outros, exorte a você. Cuide da sua vida. Antes de exortar a igreja para orar, ore. Antes de dizer à igreja que é para conhecer a Deus, conheça a Deus. Cuide de você. Cuide da sua vida. Antes de confrontar os pecados da igreja, confronte os seus pecados. Tenha coragem de chegar no espelho e se olhar. Confronte a você mesmo. Confronte os seus motivos. Confronte os seus pensamentos, confronte as suas palavras, confronte a sua vontade, cuide de você. Cuide de você, para que você não condene no outro aquilo que você pratica. É por isso que nós temos que cuidar de nós mesmos. O nosso primeiro compromisso ético é estar com Deus. O nosso segundo compromisso ético é cuidar de nós mesmos. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, para que depois a gente se dirija à igreja de Jesus de Nazaré para cuidar dela. A igreja de Jesus de Nazaré está precisando de obreiros sãos, curados, sarados, equilibrados, emocionalmente inteiros, espiritualmente robustos, para cuidar do rebanho dele. Então, nós precisamos de cuidar de nós mesmos. Terceiro compromisso ético que nós devemos ter é ensinar todo o conselho de Deus para aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Eu e você, nós temos um comprometimento ético com o Senhor, porque Ele chamou a mim e a você, conforme eu li no texto, porque Ele quis, e disse: André, eu preciso que você anuncie todo o conselho de Deus, todo o meu conselho.
Eu preciso que você fale sobre isso. Meus queridos, toda a palavra de Deus é inspirada, toda, inteira. E eu e você temos o compromisso ético de falar toda a palavra de Deus. Eu sugiro a você que você se cuide. Eu estou incluído, viu? Vocês já sabem, não sabe? Eu já disse para vocês desde o primeiro dia, não estou aqui falando, não vim de Brasília para falar para os irmãos. Eu já estou apanhando faz tempo. A palavra está sendo para mim, e eu já estou dizendo, é para mim e para você. Vamos colocar as nossas mensagens em dia. Eu sugiro a você conhece aquela história de venda que acontecia há muito tempo? A gente ia ali na venda da esquina e tinha um caderninho, que a gente chegava lá no dono do armazém, olha, o André, me dá 1 quilo de arroz, e aí anotava para o final do mês a gente pagar. Em alguns lugares ainda há isso no Brasil, raramente, mas ainda há. O negócio ficou moderno, agora a gente faz no cheque especial e não paga, e deve, aquele rolo danado, né? Ficou eletrônico agora. Mas o que eu quero acentuar é o seguinte: eu sugiro a você que faça um caderno das suas pregações, dos textos bíblicos que você prega, e verifique se ao longo de um ano o que foi que você andou pregando. Amém? Eu sei que é muito difícil às vezes a gente falar algumas coisas para os irmãos, mas eu sugiro a você que você tenha um planejamento de sermão para pregar na sua igreja, pelo menos com 6 meses de antecedência. E que você não repita comida para suas ovelhas. Comida repetida é ruim. Você gosta da primeira, come até a segunda, mas na terceira vez já começa a fazer um bolo na garganta. Dá comida nova para as suas ovelhas. A Bíblia é rica, é rica, é rica. Nós temos o compromisso de anunciar todo o conselho de Deus. Imagina os irmãos, chega o André lá para prestar contas, morri agora, Deus vai prestar contas comigo, vem cá meu filho, acertar umas continhas com você. Há quanto tempo mesmo que você me serve, hein? Você está me servindo há quanto tempo, hein, meu filho? Eu falei, senhor, está beirando uns 50 anos que eu te sirvo. Mas engraçado, meu filho, eu estou aqui com a sua relação de sermão, não andou pregando 50 anos, meu filho? Você só pregou esses assuntos aqui? Já pensou, irmãos? Eu vou falar o quê? Vou dizer o quê? Ficar com 50 anos e não conseguir pregar todo o conselho de Deus para quem me ouve. Quanto mais tempo você estiver na sua congregação, a régua é mais dura. Quanto mais tempo na congregação, mais tempo teria para poder ter pregado todo o conselho de Deus, não é assim? Então, a régua é mais dura. Aqueles que estão chegando agora, que estão aí com 5 anos, ainda dá um tempo ainda tem jeito. Agora, a gente que já está aí numa caminhada, a gente tem que pedir a Deus misericórdia, para Deus ter misericórdia de mim, ter compaixão de mim, porque eu tenho um compromisso ético de pregar todo o conselho de Deus. A palavra do Senhor é rica, então nós precisamos disso. Amém?
Amém. Meus queridos, o quarto compromisso ético que nós temos é realizar cabalmente o ministério que Ele nos deu. Nós temos que realizar todo o ministério. Aqui está a hora do trabalho. Temos que trabalhar e temos que fazer todo. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que às vezes a gente pergunta aos irmãos, conforme eu já disse, Deus chamou ele para quê e ele não sabe. Aí eu quero saber como ele vai terminar. Como ela vai terminar, ele não sabe. Não sabe para que foi que Deus chamou, não tem orientação para isso, não passa na sua cabeça isso, ele vem para a igreja. Ele vem para a igreja, faz uma coisa aqui, faz outra ali, faz uma coisa aqui. Você imaginou Deus chamando você e chamando a mim? E aí, André, trabalhou? Eu falei, trabalhei. O senhor não viu? Trabalhei bastante. Eu falei assim, André, de todo o seu trabalho, não estou vendo nada feito aqui daquilo que eu pedi. E aí? Você está dizendo que trabalhou, não te pedi para fazer isso, meu filho. Você não ficou comigo, você não cuidou de você mesmo. Você vinha para a igreja, fazia, acontecia, mas eu não te pedi isso. Como é que nós vamos fazer? Eu vou ler um texto para vocês, que também está em Atos dos Apóstolos, no versículo 24, do capítulo 20 de Atos. O texto diz assim, olha: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho de Deus. Paulo colocou a vida dele abaixo da realização do ministério. Não leva em conta nem a minha própria vida, desde que eu termine o ministério que ele me entregou. E tem várias passagens nas Sagradas Escrituras do empenho paulino para levar isso até o fim. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo, estava claro na cabeça dele, estava muito claro na cabeça dele. Eu tenho um alvo, eu esqueço as coisas que para trás ficam, e eu preciso chegar lá. E nós precisamos, porque Deus nos chamou para fazer algo, e nós precisamos de prestar contas. Nós precisamos de prestar contas. Eu acho interessante, porque nós fazemos isso na vida. Você, por exemplo, você é convidado para trabalhar em uma empresa. Você é convidado, passa num concurso e vai trabalhar num órgão público. E você chega lá, ou no órgão público, ou na empresa onde você foi contratado, e começa a fazer tudo. Você chega de manhã, limpa o chão, e aí depois de limpar o chão você limpa o vitrô, depois você vai para a cozinha fazer café, depois você senta no computador. É assim? Aí depois vem o dono da empresa, fala, André, o que você está fazendo? Eu falo, estou trabalhando. Você faz isso? Não faz. Porque se você fizer, você vai ser mandado ir embora. Não é assim? Mas na igreja a gente acha que tem que ser assim. Deus chamou o que Ele quis, e eu chego e começo a fazer um monte de coisa.
E faço aquilo, faço outro, faço aquilo, faço outra coisa, e caminho para cima, caminho para baixo, fico cansado, Deus está só me olhando. Meus queridos, se eu tivesse que receber salário, no final do mês eu passava no departamento de pessoal dos céus, não tinha dinheiro nenhum para mim. Eu ia dizer, mas senhor, eu estou trabalhando. Falei, meu filho, eu não te chamei para isso não. Está fazendo um monte de coisa aí que eu não te chamei para fazer. Vai dar tudo errado. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu sugiro a você que quando chegar em casa hoje, se estiver te atormentando, dobra o joelho antes de dormir e fala assim, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Ele mostra. É por isso que a gente tem que estar com Ele. É por isso que a gente tem que estar com Ele. Eu vou dizer para vocês como é que eu faço recrutamento e seleção de professor da escola bíblica dominical. Eu tenho um sermão padrão. Todo professor da escola bíblica dominical, quando está sob a minha responsabilidade, todos eles, os aspirantes, ouvem o mesmo sermão. Está lá, está guardadinho, eu prego. Então eu faço o pedido na igreja. Quem tem a vocação, quem entende que Deus chamou você para o ministério do ensino, a escola bíblica dominical está recrutando professores e professoras. Aí vem, eu falo, eu recebo o pessoal e marco o encontro com eles, para eu pregar o sermão. Eu prego o sermão para eles e no final do sermão eu faço um apelo. Sabe qual é o apelo que eu faço? Eu falo assim, olha, se eu fosse vocês, depois que vocês ouviram o sermão que eu preguei, eu desistia e não queria ser professor da escola bíblica dominical. E cala a boca. E fica todo mundo assustado. E é para ficar mesmo. Quem quiser passar por esse crivo é porque foi chamado. Mas já ouviu como é que é ser professor da escola bíblica dominical. O que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar, qual a dedicação que ele deve ter. Nós não admitimos professor da escola bíblica dominical que tenha a escola bíblica dominical como arroz de segunda. É só arroz de primeira. Tem que ter sido chamado e se dedicar ao ensino, à leitura. Senão, então, eu e você, nós precisamos ter a convicção que nós estamos realizando o trabalho que Deus quer que nós realizemos e nós precisamos concluir o trabalho. Amém? Tá pesado? Eu vou falar do último item e eu já vou dizer para os irmãos que o último item é um pouquinho mais pesado. Eu já aviso para... Aí você já coloca os escudos, já fica fácil. Repetindo, é para mim também. Amém? Os irmãos podem ficar tranquilos que é para mim também. Quanto a isso, vocês podem ficar em paz. Então, o nosso quinto e último comprometimento ético com Deus é cuidar do rebanho do Senhor. Você percebeu que o trabalho, eu estou colocando por último, específico, o ministério é ainda lato sensu, que nós precisamos concluir, mas agora eu estou sendo específico, cuidar do rebanho do Senhor. Só que eu falo essa palavra, essa frase,
e você corre o risco de não atentar para o que eu falei, porque a gente ouve muito e não pega direito. Então eu vou acentuar para você o que eu estou querendo dizer com relação ao nosso quinto comprometimento ético com o Senhor, que é para cuidar do rebanho do Senhor. O rebanho não é seu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu não fizemos nada para o rebanho de Deus. Você e eu não fizemos nada. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quem capacitou foi o Espírito Santo. Quem chamou foi Deus. Põe na sua cabecinha que a igreja é o que é, não é por causa de mim. Não é por causa de mim. Eu estou trabalhando, eu estou aqui pregando, estou recebendo incontáveis honras. Estou recebendo a honra e o privilégio de Deus. Estou recebendo a honra e o privilégio do pastor Caetano. Estou recebendo a honra e o privilégio dos organizadores. Estou recebendo a honra e o privilégio da igreja, e eu não dei um prego na barra de sabão por esta igreja. Entendeu isso? Mas não pense que é só eu não, você também não. Não incha o peito pensando que a igreja está lotada, tem muita gente salva. É por causa do André, né? Não. É por causa do Espírito Santo, é por causa da graça de Deus, é por causa do amor de Deus, é por causa do poder de Deus, é por causa da palavra de Deus. Meus queridos, o trabalho pastoral não é decididamente um trabalho fácil. Eu sei muito bem que na igreja do Senhor há ovelhas dóceis e ovelhas indóceis. Há ovelhas amorosas e há ovelhas que dão coice. Não é assim? Eu sei disso. Não é assim? Vocês estão rindo, né? Mas o pastor, ele precisa cuidar de todas, daquela que dá coice, daquela que não dá coice, daquela amorosa, daquela da cara fechada que não faz nada. O obreiro de Deus tem que olhar para todas com amor e com carinho, porque elas são de Deus, não é dele. Eu tenho que pedir perdão ao pastor Caetano, porque do jeito que eu estou falando, segunda-feira vai receber, coitado, um monte de coisa, né? Falou que é para cuidar bem, né? De todo mundo. Tem alguém aqui que já, então já vai aprumar os cascos, né? Cuidado, não faça isso. Não faça isso. Mas, meus queridos, a igreja é do Senhor. A igreja é a noiva de Jesus de Nazaré. Você está pastoreando uma noiva.
Todos nós já tivemos experiência do casamento, quer seja aqueles que já casaram e especificamente as irmãs que já casaram, que tiveram aquele dia de noiva, aquele dia do casamento. Absolutamente tudo se volta para a noiva, não é assim? Às vezes tem noiva que reserva não sei quantos salões, não sei quantas pessoas na igreja só para cuidar dela. Nós, os obreiros do Senhor, estamos cuidando da noiva, é só para ela, é reservada a nossa energia, a nossa força, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação, o nosso serviço, para que a noiva entre bonita para se encontrar com o seu noivo, que é o Senhor. Meus queridos, eu vou caminhar para a gente concluir, mas eu vou caminhar para a gente concluir com uma palavra muito pontiaguda. Eu espero que os irmãos tenham misericórdia de mim e orem por mim. Eu repito, já não sei por quantas vezes que eu estou falando isso para mim também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você na condição de obreiro. Aqui é a Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Deus não chamou a mim e nem chamou a você para fazer nada na igreja. A igreja de Jesus já está pronta. Quem criou a igreja foi Deus. E Ele criou antes, na eternidade. As Sagradas Escrituras dizem que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Como a igreja deve caminhar, como a igreja deve cultuar, como a igreja deve trabalhar, como a igreja deve viver, como a igreja deve louvar, como a igreja deve adorar, como a igreja deve se relacionar, como a igreja tem amizade com Deus, como a igreja desenvolve a filiação de Deus, como a igreja divulga o Evangelho, como a igreja vive para Deus. Eu não tenho competência para falar sobre isso, já está pronto. Foi Deus quem fez isso. Não inventa na igreja de Jesus. Jesus não está precisando de engenheiro, nem de arquiteto, nem de ninguém. Ele já fez, a igreja é dele. É do jeito que Ele fez. Não inventa. Eu e você não fomos chamados para inventar. Eu li um texto num desses dias que retrata bem isso. O que se espera do despenseiro é que ele seja o quê? Fiel. Você sabe o que é despenseiro? Despenseiro é aquela pessoa que guarda a despensa. A despensa, o que está lá dentro, é que é o importante. Deus não me chamou para produzir o que fica guardado na despensa. O que fica guardado na despensa, quem fez foi Deus. E Deus chamou a mim, chamou a você e disse assim: André, eu quero que você seja um despenseiro.
você pega o mantimento que está na despensa, que é minha, e serve para a igreja. André, eu preciso que você seja fiel. Aí eu dou uma de que eu não entendi, e falo: Senhor, o que é mesmo que o Senhor quer que eu seja fiel? Como mesmo, hein? Falou assim: André, não é para você inventar nada, não traga material seu para a despensa. Aquilo que você trouxer para a despensa, não mistura com algo seu. Eu já fiz, está prontinho, André. Você só é um despenseiro. Não inventa, não aumenta, não diminui, não macula, não mistura, seja fiel. Só entrega o que tem lá. Eu já preparei para a minha igreja o que tem, ela tem que ser, como ela tem que viver, como ela tem que se comportar. Está tudo na despensa. É por isso que eu estou dizendo que eu e você não fomos chamados para inventar, nem para criar nada. Quando eu e você inventamos coisa na igreja, nós estamos desonrando a Deus, nós estamos dizendo que Ele é incapaz de fazer uma igreja boa, que precisa do meu concurso para fazer alguma coisa, porque o que tem lá na despensa não dá para atender, e nós não temos nenhuma competência para fazer isso. Nós precisamos trabalhar. Depois que a gente terminar o trabalho, a gente ter aquele espírito de que só fez mesmo aquilo que foi mandado e pronto. Nós não precisamos ficar subindo em gilete por aquilo que nós fizemos. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Meus queridos, vocês sabem por que eu estou aqui em Caxias? Eu não estou aqui em Caxias, não é porque eu sou bonzinho, não. Eu estou aqui em Caxias porque é minha obrigação. Entendeu isso? Não sou bonzinho, não. Vocês estão pensando que eu sou bonzinho? Eu não valho nada. Guarda isso no seu coração. O André não vale nada. Ele não está fazendo mais do que a obrigação. E ponto. Não sou bonzinho. Eu não tenho que ficar aqui subindo em gilete, em nada, para ficar dizendo as coisas. E, aliás, eu, além de estar aqui para cumprir uma obrigação de Deus, eu ainda tinha que fazer melhor. Quando eu chegar em casa, que eu for acertar as contas com ele, ele ainda vai me chamar a atenção por alguma coisa minha aqui. E eu vou ter que baixar a cabeça e melhorar. Não tenho que reclamar nada. Eu estou aqui agradecido a Deus, porque Deus usou de misericórdia, colocou na cabeça do pastor Caetano, que ele nunca me viu, para me dar a oportunidade de estar aqui. Eu não tenho valor nenhum. Não fique assustado com o que eu vou dizer agora. Por favor, não se assuste. Deus não precisa de mim para fazer a obra. É um engano seu.
Mas não se engane, Deus não precisa de você também. Deus é autossuficiente. Se eu não quiser, até pedra fala. Até uma mula fala. Se eu disser não, a mula fala. Não fica pensando que a gente é lá tanta coisa assim, não. Nós somos pecadores. Nós somos agraciados, nós somos honrados, nós destruímos tudo. E Deus nos lavou com o sangue do Filho dele e nos honrou para realizar o ministério dele. Não é honra nossa, é a graça de Deus. Não é honra nossa, é o favor de Deus. Uma coisa, Jó acertou muito bem. Com André, ou sem André, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu isso. Com André, ou sem André, os planos de Deus serão realizados. Tomara Deus que eu e você, de forma humilde e amorosa, nos curvemos ao nosso Deus e possamos entender o amor e a graça que Ele teve, conforme disse Paulo: mesmo com a minha vida eu trabalho para Ele porque Ele me ama. Mas eu não tenho cobrança nenhuma, eu não sou ninguém, mas pela graça eu sou o que sou, e somente pela graça de Deus. Amém, meus queridos, amém.